Paz, queridos, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vamos lá para o nosso capítulo 3 de Hebreus, verso 13. Queridos, nós já estamos tratando Hebreus já há um tempo, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonardo, eu e o presbítero Lucas, nós estamos desenvolvendo esse estudo sobre a carta dos Hebreus e trazendo uma reflexão. Nós temos um grupo de estudo, quem tiver interesse, que quiser participar, manda uma mensagem aí para nós, tá? Nós adicionamos você lá no grupo. No grupo a gente está fazendo várias coisas também, enquetes, conversas entre o pessoal que está participando, e também nós mandamos devocionais lá diários, né, sobre o próprio texto de Hebreus para melhorar a compreensão, né? Nós temos uns textos mais difíceis, uns textos mais fáceis, tá? Para cada um, né, na sua limitação ou no seu modo de aprendizado, conseguir aprender junto conosco também nessa carta, tá? Então é uma linguagem fácil, não muito difícil, algumas linguagens sim, técnicas, mas bem compreensível para que qualquer um que sente, leia nosso material consiga ler com muita tranquilidade e clareza, tá certo? Vamos iniciar agora o verso 13, lembrando que os versos anteriores nós falamos sobre o povo no deserto. O escritor, na verdade, ele fala sobre o povo no deserto, a incredulidade do povo. Verso 19 fala que tudo que motiva é a incredulidade, certo? Nós temos no capítulo 3 sendo apresentado desobediência, pecado, não darem voz ao Espírito Santo de Deus, e por isso Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no repouso que era Canaã, tá? E tudo isso é fruto do que o versículo 19 aponta, que é a incredulidade. Mas vamos desenvolver o texto. Nós paramos no verso 12, vamos para o verso 13 agora, tá bom? Vamos lá. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Tá, o escritor começa falando aqui, nesse verso que é a continuação dos versos anteriores, e ele dá pela primeira vez aqui uma ligação à comunidade agora, né? Aos crentes, à comunidade cristã, né? Dá pra gente interpretar assim como a igreja, né? Sim, com certeza. Mas aqui é interessante que ele diz, agora, né? Exortem uns aos outros, para que vocês não se endureçam os seus corações pelo engano do pecado. A ideia de exortar uns aos outros é a própria comunidade vivendo junto, os irmãos vivendo junto, andando junto, e vendo, né? Vendo as dificuldades de cada um, vendo os problemas de cada um, porque o pecado bate na porta todos os dias de nossas vidas. Não só o pecado, como as dificuldades e as provações vêm sobre nós todos os dias. E nós temos que perseverar. O capítulo 3 fala também sobre essa perseverança que nós temos que ter. Essa é uma das ideias desse capítulo 3, tá? Fazendo muito na fé e na perseverança, tá bom? E ele nos mostra que a igreja, né, a comunidade, tem que um se ajudar ao outro diante das dificuldades, né? Nós temos as nossas dificuldades, e muitas vezes eu não vou estar muito bem, mas um outro irmão meu pode estar muito bem, podendo me ajudar nessa dificuldade, nessa provação. Talvez ele já passou por algo semelhante no passado, ou talvez ele tenha mais experiência de vida, né? Ou ao contrário, ele vai estar passando por alguma dificuldade e eu vou estar tendo a capacidade de estar ajudando esse irmão, talvez em oração, talvez em exortação, tá certo? E o interessante desse texto é crucialmente a exortação, né? Você está vendo o seu companheiro, seu amigo, o seu parceiro de comunhão, não dando vida à voz de Deus, sendo incrédulo, não perseverando, né? O texto mostra que é um dever nosso exortar uns aos outros, né? Ir até esse irmão e levar essa mensagem de exortação e chamar a atenção para que a gente não se desvie desse caminho, né? Nós, embora estamos às vezes muitos anos na caminhada, temos muitas nuances às vezes na nossa vida. Nós precisamos permanecer firmes, constantes no Evangelho de Jesus Cristo, e por isso a importância de viver em comunidade. A comunidade ajuda isso. Os exemplos de mesa, de sentar na mesa, comunhão, só nesse lugar que nós conseguimos às vezes desabafar com alguém, conversar, abrir os nossos corações. E essa comunhão, nós temos alguns textos, não necessariamente eu vou trazer aqui, mas em um outro vídeo dá pra gente falar sobre isso, sobre como a comunidade e como a comunhão pode trazer até mesmo cura para nossas vidas. Há aquele louvor que é realmente bíblico quando fala que a mesa cura, e de fato a mesa cura.
cura, não somente no sentido da ceia do Senhor, que ela traz cura lá em Corinto, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, nós vemos que muitos estavam doentes porque não tomavam a ceia corretamente, não discerniam o corpo de Cristo, e por isso muitos deles estavam doentes. Ali é doença física mesmo. A ceia em si traz cura para nosso corpo, para os nossos corpos físicos, tá? Mas não só a ceia, não só essa mesa, mas a mesa da comunhão também traz cura para nossas vidas, tá? Então é importante haver esse encorajamento entre nós, entre os irmãos, todos unir, todos os dias se ajudar. O texto é muito bem claro quando ele fala o tempo que se chama hoje. Hoje faça isso, amanhã vai ser, hoje também vai ser, então faça também. Todos os dias nós temos que nos ajudar como comunidade para permanecermos firmes, perseverantes na palavra do Senhor e nos caminhos que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Agora o verso 14 está dizendo assim: porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Olha, o texto que traz a palavra confiança, a certeza da nossa confiança até o fim, é a base da nossa fé. A fé é uma certeza que nós temos que ter. E aqui ele fala assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você vê que aqui, ele não usa a palavra fé, mas ele está usando confiança. A confiança, de fato, a fé é confiança também, mas ele fala, princípio da nossa confiança até o fim, preservar essa nossa confiança até o fim, preservar essa nossa fé até o fim, essa certeza e convicção objetiva naquilo que está. Essa fé aqui é o que Hebreus vai dizer também em Hebreus capítulo 11 e verso 1, quer ver? Vamos dar uma lida. Hebreus 11, 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. Então o texto diz que nós tornamos participantes de Cristo se nós mantivermos firmemente esse princípio da certeza, dessa fé. Então o escritor começa a falar já de fé. Lembra que eu falei que o problema principal, o motor principal do povo não ter entrado no Egito é a incredulidade? Aqui o escritor começa a falar: porque nos tornamos participantes de Cristo se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ele está dizendo, se você tiver fé até o fim, nós estaremos sempre nos tornando participantes do corpo de Cristo. Essa evidência, tá? Essa evidência de fazer parte do corpo, de permanecer, de perseverar, ocorre porque a fé, ela está lá contínua, sendo preservada, certo? A fé que ela continua a viver. E aqui tem um exemplo muito claro, porque a fé nossa, que eu falei lá em Hebreus 11 agora, citei agora, essa fé não é uma fé de, eu acredito, tá? Deus existe, ele existe, né? Não é isso, não é uma fé, porque a fé que a Bíblia nos ensina é uma fé prática e transformadora. Ela é uma fé em que nós devemos viver no moldes que ela nos apresenta. É viver a fé, é trabalhar essa fé em nossos corações e também no nosso dia a dia. É uma fé prática, não é uma fé que não tem relevância na nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu acredito, vou dar um exemplo, tá? Não tô falando que eu acredito, mas só um exemplo. Eu acredito que exista extraterrestre. Isso, eu acreditar que exista extraterrestre, eu não vejo, mas acredito, não sei por algumas evidências ou só por minha consciência, não sei. Mas eu acredito que exista extraterrestre. Isso vai mudar o meu jeito de viver? Não vai mudar, vou continuar vivendo e de vez em quando talvez ir lá, pegar uma lupa, tentar enxergar alguma coisa, pesquisar na internet alguma coisa e tal, mas não vai mudar o meu caráter, não vai transformar a minha vida, eu não vou viver aquilo. Agora, a fé que a Bíblia nos apresenta é uma fé prática e viva, porque se eu creio no Filho de Deus, se eu creio na verdade do Evangelho, se eu creio nele, agora eu vou viver essa fé, agora eu vou viver essa verdade, agora eu vou viver segundo a verdade do Senhor Jesus Cristo, entende? Então é uma fé que ela se torna prática ao ponto da minha vida ser transformada de glória em glória, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, se não me engano.
Então, essa fé transforma a nossa vida. Não é uma fé só de eu creio, é uma fé de viver. É uma fé que eu vou viver todos os dias. E é essa exortação que Tiago traz no seu livro. Quando ele diz que a fé sem obra é morta, ele está dizendo, vocês dizem que tem fé, mas as suas obras, a sua prática, o seu modo de viver não condiz com a fé que você está falando que tem. Então não adianta dizer que você crê e que você acredita, sendo que o jeito que você vive é um jeito infrutífero, sem frutos do Espírito, mas sim com as obras infrutíferas das trevas que Paulo nos ensina. Não adianta dizer que tem fé, sendo que você não vive essa fé. A sua obra é uma obra infrutífera, é uma obra que não evidencia a sua fé. Nós não somos salvos pelas obras. Efésios deixa muito bem claro que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. É isso que Paulo nos ensina em Efésios. Mas a nossa fé vai ser evidenciada pelas obras que nós praticamos. Então eu não sou salvo pelas obras que eu pratico, mas sim pela fé que eu acredito. Mas a fé que eu acredito automaticamente vai desenvolver na minha vida obras dignas de arrependimento. É o que a Bíblia nos ensina, tá? Então essa é a exortação de Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 2, verso 26, enfatiza que a fé não é apenas uma crença intelectual ou uma simples declaração verbal. A fé, ela é verdadeira, acompanhada de obras que demonstram a realidade da fé, produzida através dos seus frutos. Ou seja, se cremos, viveremos, tá? Então essa é a ideia do capítulo aqui, verso 14, e o verso 15 continua. Enquanto se diz hoje, mais uma vez, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Mais uma vez, ele está exortando. Ele exorta nos versículos acima e mais uma vez ele repete aqui. É muito urgente isso. O escritor está dizendo o quanto isso é urgente. Mais uma vez, se você ouvir a voz, não endureça o coração. Deus insiste, sabe? Deus insiste em querer trabalhar no seu coração. E Ele está dizendo, não endureça o vosso coração. Não seja incrédulo. Não resista, não seja incrédulo. Acredite, abra o seu coração, dê ouvidos ao que o Senhor tem tentado falar por você. Versículo 16 e 17. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do deserto, do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Bom, caíram no deserto é uma... Agora vamos para o verso 16 e 17. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, verso 17, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Verso 18, e a quem jurou que não entrariam em seu repouso, senão os que foram desobedientes? O capítulo 3 agora, no versículo 16, 17 e 18, faz essas perguntas, ó. Porque havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito, certo? Mas com quem ele se indignou por esses 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Ele falou, com quem ele se indignou? Não foi por aqui com aqueles que pecaram e que morreram no caminho do deserto? Não chegaram, não entraram em Canaã? Não chegaram no repouso prometido, né? E a quem jurou que não entraria em seu repouso, senão os que foram desobedientes? Você vê aqui, ó, a quem ele jurou, se não foi aqueles que foram desobedientes? Hebreus alinha a incredulidade à desobediência, duas faces da mesma moeda. Aqui, a fé verdadeira é obediente, Gálatas 5, 6 e Tiago 2. Não como causa meritória, mas como fruto necessário, tá? Então, a obediência não é um requisito de salvação, mas ela é a outra face da moeda da fé. Olha, se você tem fé e você acredita, como a gente já estava falando agora há pouco, a sua fé vai trazer consigo a obediência, porque é uma fé que tem que ser vivida,
é uma fé que precisa ser manifesta no seu dia a dia, na sua vida. Você tem que viver essa fé. Ela não é só declarada, mas ela é vivida. Por isso que as suas obras, elas precisam evidenciar a fé que existe em você. Um cristão, que as suas obras são más, em que a sua palavra é torpe, em que o seu jeito de viver é enganoso. Um cristão que professa mentiras, fala muita coisa que não convém. É um cristão que o convívio com ele, com as pessoas sequer saibam que ele é um cristão. Então as obras dele não evidenciam a salvação que está na sua vida, a sua fé. Então o problema aqui central, que é o que a gente vai entrar no 19, que ele diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O povo não acreditou, e por ele não acreditar, eles desobedeceram. Por eles não acreditar, eles pecaram. Por eles não acreditar, eles não deram ouvido à voz de Deus, e por isso eles morreram no deserto. E essa é a mensagem, tá? Esse é o clímax da mensagem de Hebreus aqui, é o versículo 19. O problema não foi falta da luz, mas o coração deles era incrédulo. A fé perseverante é o caminho ordinário pelo qual Deus conduz o seu povo ao descanso. Mas eles não creram, eles não acreditaram. Então a falha do povo, que eles ficaram no deserto, dando voltas, e não chegaram no descanso, muito pelo contrário, a quase grande maioria morreu no deserto, com exceção de 2 pessoas que passaram e entraram na Terra Prometida, mas quando eles entraram lá, toda aquela geração havia morrido no deserto, e eles morreram porque pecaram e desobedeceram a Deus, e porque os seus corações foram incrédulos. Eles não acreditaram. Imagina a situação: eu chego em você e falo para você: o fulano, vai reto ali, vira à esquerda, depois vira à direita, continua um pouquinho reto, e você vai chegar numa porta. E você chegar lá naquela porta, você entra e tá tudo certo, tá? E aí você pega e fala assim: tá, beleza, não acredito. Aí você vai andando no caminho. Aí você pega e fala assim: olha, esse que vai virar à direita, o caminho tá meio esquisito, meio perigoso, talvez. Você fica meio assim: acho que eu não vou virar à direita aqui não, acho que eu vou virar à esquerda. Aí você vira à esquerda. Mas eu vou cortar o caminho, eu vou chegar lá, mas eu vou cortar o caminho, tá? Aí você tenta mudar o caminho, vai por outro lado, aí depois você não consegue se achar de novo, aí você tenta voltar, aí você vai se enrolando. Mas por quê? Porque você não confiou que o caminho que eu tinha falado para você ir era o caminho ideal. Talvez você falou: esse daqui tá estranho desse jeito, não gostei daqui, não gostei desse jeito, como é que tá, acho que eu vou pegar um atalho aqui no meio do caminho. Não ouvindo as instruções que eu tinha falado: vira aqui, vai reto, vai vira à direita, depois vai, vira à esquerda, vai reto e entra naquela casa. Por você não ter acreditado em mim, que aquele é o caminho correto, você desobedeceu, você não foi até o caminho, você se desviou do caminho, foi para outro lado, virou outro rumo, tentou cortar de outra volta, porque você não acreditou quando eu disse: vai por esse caminho, porque é seguro, é garantido, vai estar tudo certo, vai por lá. E como você não foi para o caminho, você se perdeu, ficou dando volta aí por aí, desobedeceu, pecou. E é isso o que o escritor está dizendo aqui: você não chegou no repouso, porque você desobedeceu as ordens, porque você desobedeceu, mas desobedeceu porque você não creu naquele que tinha te falado. Foi o que aconteceu com o povo. O povo desobedeceu a Deus e pecou no deserto e padeceu no deserto porque eles foram incrédulos e não acreditaram no que Deus tinha falado para eles. E é por isso que o cerne desse capítulo é o escritor por 2 vezes dizendo: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas creia, tenha fé, acredite. Porque se nós falharmos na nossa fé, vamos falhar em tudo. Mas se a nossa fé permanecer firme, perseverante, na certeza, com certeza, nós chegaremos lá, no repouso do Senhor. Beleza, pessoal? Deus abençoe.